A minha disciplina é língua portuguesa, espero que vocês gostem, ok? Vamos à luta então? Primeiramente, nós temos que entender que para aprender português, eu tenho que diferenciar de cara o que é classe de palavras e o que são funções de palavras. As classes estão dentro de morfologia, as funções estão dentro de sintaxe. Nós temos 10 classes de palavras, tá bom? Que substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, artigo, pronome, preposição, conjunção, interjeição e numeral, que todo mundo já ouviu falar disso, não é isso? E temos também 10 funções das palavras: sujeito, predicado, objeto direto, indireto, complemento nominal, adjunto adverbial, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, agenda passiva, aposto e vocativo. Bem, o que a gente não pode é confundir as duas. Se eu estou fazendo uma análise sintática, eu tenho que ficar na sintaxe. Eu não posso falar de sujeito e depois falar de pronome. Eu não posso falar de complemento nominal e falar de adjetivo, ok? Mas, professor, como é que vai ficar isso na prática? Então vamos lá na prática. Veja bem o que acontece. Eu tenho aqui o seguinte período. Meus alunos desenvolvem projetos ambientais. Se eu perguntar aqui qual é o sujeito, eu tenho certeza que você já sabe. Quem é que desenvolve projetos ambientais? Meus alunos. Então, meus alunos aqui é o sujeito, ok? Isso aí todo mundo sabe. Isso é o sujeito. Se eu estou falando de sujeito, eu já estou falando em sintaxe. Porque na morfologia, eu trato de quê? De substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, etc. Então, isso aqui é um sujeito, ok? Isso é um sujeito. Ok, sujeito. Bem, o que sobra, aquilo que se afirma do sujeito, né? Ficar falando em sobra aqui é muito difícil. Aquilo que se afirma do sujeito, eu chamo de predicado, ok? Em linhas gerais, seria mais ou menos isso. Olha, então nós estamos fazendo aqui, já que eu estou falando em sujeito e predicado, não é análise morfológica, estou fazendo aqui análise sintática, ok? Análise sintática. Porque se fosse análise morfológica, será que dá para você guardar isso aí? Se for morfologia, aí eu vou dar um nome para cada palavra. Vejamos então aqui, olha, o que acontece aqui? Meus, na morfologia, você quer lembrar de novo o que é? O que eu estou falando? Veja bem. Morfologia, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, etc. Funções da palavra sintaxe, sujeito, predicado, objeto, etc. Vamos lá então, hein? Vamos para a frase ali. Meus alunos, o meus está aqui dentro de morfologia, porque meus é um pronome. Aqui, ó, é um pronome possessivo, ok? Então, meus é um pronome dentro da morfologia, não posso confundir isso. Então, vamos lá. Meus é um pronome, ok? Opa. Meus é um pronome. Pronome. Alunos, substantivo. Vou ter que abreviar, viu? Desenvolvem é verbo, ok? Olha, vamos voltar para que você tenha ideia. Meus é pronome, alunos é substantivo, desenvolvem é verbo. Tudo dentro de morfologia. Projetos, substantivo, não é? Ambientais, adjetivo, porque está modificando substantivo. Então, nesse período aqui, meus alunos desenvolvem projetos ambientais, eu tenho aqui pronome, substantivo, verbo, substantivo e adjetivo. Isso é morfologia ou é sintaxe? Isso é morfologia, porque eu estou falando de classes de palavras, ok? Tudo que eu disser aqui estará dentro de uma das classes. Mas eu vou apagar aqui agora. Ok, vamos apagar tudo isso aqui. Se eu começar a fazer a sintaxe, vamos lá. Vamos fazer sintaxe.
Voltando, quem é que desenvolve projetos ambientais? Nós já dissemos agora há pouco que são os meus alunos, ok? Meus alunos. Então, esse meus alunos aqui estará dentro de, já que eu estou perguntando quem desenvolve, meus alunos, então é sujeito. Ok, minha gente? Sujeito. Meus alunos é sujeito. Todo mundo sabe que alunos é o núcleo do sujeito. Vamos ganhar um tempinho aqui. Núcleo do sujeito. Só que se alguém perguntar o que é meus, tem aluno que responde assim, pronome possessivo. E não é. Por que não é pronome possessivo? Porque agora eu estou falando de sintaxe. Meus alunos é o sujeito. Alunos é o núcleo do sujeito. E o que é meus, então, já que não pode ser pronome possessivo, professor? É o chamado adjunto adnominal. Em linhas gerais, é aquilo que está próximo do sujeito. Então, eu tenho um sujeito aqui e tenho meus como adjunto adnominal. É o que está próximo do núcleo, não precisa estar só perto do sujeito, ok? Olha, gente, o que acontece é o seguinte, na análise sintática, na sintaxe, esses meus alunos aqui, como eu disse, são sujeitos, mas você se lembra que eu falei agora há pouco que meus é pronome possessivo e alunos é substantivo na morfologia, ok? Agora, desenvolvem o quê? Isso aqui nós vamos chamar de objeto direto, só para que vocês tenham uma ideia geral. E isso aqui nós vamos chamar de verbo transitivo direto, porque todas as vezes que eu tiver um objeto direto, eu tenho um verbo transitivo direto. Quando eu falo em verbo transitivo direto, quando eu falo em objeto direto, eu estou falando de sintaxe. Agora, vamos fazer uma revisão rapidinha aqui da morfologia? Se fosse morfologia, vamos lá, hein? Se eu tivesse pedido morfologia. Meus é um pronome, lembram? Possessivo. Alunos, substantivo, estão lembrados disso? Desenvolvem, é um verbo. Projetos, é um substantivo. E ambientais, é um adjetivo. O que eu quero mostrar aqui? Que há uma diferença entre morfologia e sintaxe. Morfologia eu vejo as classes separadas. Pronome, substantivo, verbo, substantivo, adjetivo. Na sintaxe eu vejo o quê? Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. Vocês não aprenderam o que é objeto direto, é só para mostrar essa nomenclatura. Objeto direto, sintaxe. Sujeito, sintaxe. Complemento nominal, sintaxe. Pronome, é morfologia. Verbo, morfologia. Substantivo, morfologia, ok? O que vai acontecer aqui? Se alguém perguntar para você, e isso aqui é importante, hein? O que é alunos? Na gramática, nós temos aqui nesse período alunos. O que é aluno? Você vai perguntar o seguinte para a pessoa, na morfologia ou na sintaxe? Porque agora você já sabe. Ora, se a pessoa disser na morfologia, você fala assim, com licença, é um substantivo. E se for na sintaxe, ele é núcleo do sujeito. Está entendendo? Está entendendo? E o que é o meus? Você vai perguntar de novo, na morfologia ou na sintaxe? Que agora você já sabe. Na morfologia. Na morfologia é pronome. E na sintaxe? Na sintaxe, lembram? Na sintaxe é um adjunto adnominal. Aqui é o adjunto adnominal e aqui é o núcleo do sujeito. E os dois juntos na sintaxe, lembram? Lembram? Sujeito. Inclusive eu chamo de sujeito simples, porque só tem um núcleo, a palavra principal que é alunos. Mas não vamos ficar por aqui, né? Porque eu acho que vocês não estão convencidos ainda de que vocês já aprenderam. Vamos lá então. As florestas fornecem uma variedade incalculável de benefícios sociais. Se alguém perguntar para você, e esse as aqui? Você vai responder o que para a pessoa?
Você quer que eu fale, que eu responda na morfologia ou na sintaxe? Estão entendendo? Olha aqui, vamos voltar, hein? Se for na morfologia, vai ser substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, tá. Se for na sintaxe, vai ser sujeito, predicado, etc. Vamos voltar lá então? Vamos lá. As. O que é o as? Na morfologia ou na sintaxe? Na morfologia vai ser o quê? Artigo. Vamos lá então? Na morfologia, ele é um artigo. Florestas, na morfologia, vai ser o quê? Substantivo. Fornecem, na morfologia, vai ser o quê? Verbo. Uma, na morfologia, estamos só falando de morfologia aqui, hein? Vai ser o quê? Artigo indefinido, inclusive, né? Artigo indefinido. Esse meu artigo ficou muito feio aqui, não ficou? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Artigo indefinido. Variedade, substantivo. Incalculável, já pensaram em incalculável? Não está qualificando o tipo de variedade? Então é o quê? Adjetivo. De preposição ligando uma palavra a outra. Incalculável de benefícios. Isso aqui é preposição. Qual a função da preposição? Ligar uma palavra a outra. Benefícios. Benefício é uma coisa que existe? Existe, então é substantivo. Ok, substantivo. Sociais não são qualificativos de benefícios? Como é que chama aquela classe que qualifica um substantivo? Chama-se adjetivo. Então aqui nós temos uma classificação morfológica. Classes. Artigo, substantivo, verbo, artigo, substantivo, adjetivo, preposição, substantivo, adjetivo. Isso tudo aqui é morfologia. Agora vamos fazer uma gracinha aqui e passar isso para uma possível sintaxe, ok? Suponhamos que você estivesse fazendo uma análise sintática disso aqui. Eu vou primeiramente perguntar ao verbo, não dá para a gente aprender tudo hoje, mas já vou dando as dicas aqui. Nós vamos perguntar ao verbo. O verbo, fornecem. Quem é que fornece uma variedade incalculável de benefícios sociais? Hein? Quem fornece isso? As florestas. Então, as florestas aqui é um sujeito. E é um sujeito simples, porque só tem um núcleo, que é floresta, uma palavra principal. Sujeito simples. Ok. Dentro desse sujeito simples, se caísse uma prova para você, por exemplo, perguntando o que é floresta? As florestas, sujeito simples, ok. Mas só florestas que tiver grifado lá. Só florestas. Então você vai dizer o seguinte, ó. Núcleo do sujeito. E o as? Aí você responde assim, artigo definido. E já errou. Esse aqui é o problema que as pessoas não gostam de português. Porque esse as aqui não é artigo definido nessa classificação sintática. A função sintática dele, aquilo que está ao lado do núcleo, como é que se chama mesmo? Adjunto adnominal. Professor, mas eu aprendi a minha vida inteira que os, as são artigos definidos. São artigos mesmo, mas você diz que é adjunto adnominal. Na sintaxe. Na morfologia ele continua sendo artigo, florestas continua sendo substantivo. Por que eu estou falando? Para mostrar a você que existe uma diferença entre morfologia e sintaxe. Morfologia você vê essas classes. Agora aqui não, aqui você vê a função. Ok? Aqui nós vamos ter, você não vai aprender agora, mas olha, fornecem o quê? Uma variedade incalculável de benefícios sociais. Fornecem o quê? Objeto direto.
Se isso aqui é um objeto direto, o verbo é um verbo transitivo direto. Não vem ao caso agora, porque senão confunde a sua cabeça e a gente não quer que você saia dessa aula meio doidinho, meio doidinha, né? Vamos ver o próximo aqui. Saúde é o tema mais discutido atualmente no mundo. Eu vou fazer uma pergunta básica aqui para ver se você está entendendo essa aula de hoje. Alguém está perguntando para você, em tempos de pandemia você está tendo aula? Estou tendo aula. Então responda para mim, o que é saúde? Aqui, ó, nesse período, o que é saúde? Você vai responder o quê? O que você vai responder? Você quer que eu responda na morfologia ou na sintaxe? Ok? Aí a pessoa fala assim, responda aí na sintaxe. Ok. Sintaxe, você vai lembrar de quê? Você vai lembrar de sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, não é isso? A pessoa pediu para você responder na sintaxe. Saúde, não é isso? Então vamos lá. O que é o tema mais discutido atualmente no mundo? Saúde, não é? Então, saúde aqui, nesse contexto, será um sujeito. E é um sujeito simples porque só tem um núcleo, ok? Sujeito simples. O que é o tema mais discutido atualmente no mundo? Saúde. Esse é o sujeito simples. Aí a pessoa pergunta para você, mas e se fosse na morfologia então? Aí você apaga mentalmente isso aqui. Olha, na morfologia, isso aqui será um substantivo. Simples assim. Simples assim. Aí eu apago aqui, isso aqui. Apago. Ok? Apago. E vamos supor que alguém pergunte para você o que é atualmente. Ora, se a pessoa perguntar o que é atualmente, você vai responder a ela o seguinte, na morfologia ou na sintaxe? Aí a pessoa diz assim, na morfologia. Ora, na morfologia, atualmente é um advérbio de tempo, ok? Não é isso que você vai responder? Um advérbio de tempo. A pessoa fala assim, aí eu vou te pegar. E na sintaxe, então, o que é atualmente? Ele vira adjunto adverbial de tempo. Esta é a diferença entre advérbio e adjunto adverbial. O advérbio você estuda na morfologia. Quando chega na sintaxe, você analisa como adjunto adverbial de tempo, ok? Agora, só para ver se você aprendeu mesmo. Se alguém perguntar para você o seguinte, esse no aí, na morfologia, o que você vai responder? Você vai responder assim, preposição, porque está ligando uma palavra à outra. Agora, se alguém perguntar para você o que é tema, na morfologia é substantivo, ok? E na sintaxe nós vamos ver que é a parte predicativo do sujeito. Parte do predicativo do sujeito nós vamos ver isso com tempo depois, porque daqui em diante é predicativo, por causa do verbo de ligação. Está entendendo? Então nós temos aqui substantivo, se for morfologia, ok? E nós temos aqui o núcleo do predicativo, se for na sintaxe. Deu para entender tudo isso aqui? Bom, a aula de hoje foi exatamente para mostrar a você que existe uma diferença entre morfologia e sintaxe, ok? Na morfologia nós estudamos o que mesmo na morfologia?
nós estudamos as classes. Quais são as classes da morfologia? Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, etc. E na sintaxe, quais são as funções na sintaxe? Sujeito, predicado, objeto direto, complemento nominal e daí por diante. Espero que você tenha entendido, porque isso é pré-requisito para você dividir na sua mente morfologia de sintaxe e começar a gostar de português. Um abraço a todos e até o próximo encontro.